Começa agora na TV Ondas Play. Siga-me. A mentora de LinkedIn para negócios, LinkedIn Creator, Fabiana Vaz, pergunta: seu LinkedIn está abandonado? Quer saber como transformá-lo em uma máquina de fechar negócios? Então, siga-me agora na TV Ondas Play. Olá, muito boa noite, boa tarde, bom dia, de acordo com o horário que você estiver acessando o nosso programa, que começa agora, quer dizer, o programa é dela, eu sou apenas aqui um ator coadjuvante dessa protagonista do programa Siga-me, que vai trazer para vocês informações valiosíssimas sobre aquela ferramenta de trabalho para você ganhar dinheiro. Ô Dilon, que isso, tá montando agora uma loja de ferragens? Não, não é isso não, gente, eu estou falando do LinkedIn. O LinkedIn é aquela ferramenta das suas redes sociais que estava lá quietinha, parada no fundo da gaveta, e a Fabiana Vaz apareceu para fazer com que você entendesse a importância do LinkedIn na sua vida e na vida da sua empresa. É isso aí. Este é um programa que traz essas informações e você pode esclarecer as suas dúvidas fazendo suas perguntas através do 21 99532 7705. 99532 7705. Você participa também pelo nosso chat, que é o www.tvondasplay.com.br, tvondasplay.com.br. E vamos chamá-la, né, Fabiana, já para estar aqui com a gente. Eu tô aqui com um probleminha técnico aqui. Chama um comercial aí, porque o meu microfone tá dando bug. Mas daqui a pouquinho, 30 segundinhos, rapidinho, eu volto com ela. Fabiana Vaz é a sua convidada. Ela vai apresentar para vocês já já, aqui no Siga-me, na TV Ondas Play. Aqui você vê o que você quer. Principais aplicativos da sua Smart TV. Estamos para todo o Brasil e mais 193 países. Agora voltou, parece aqui, não precisa nem chamar o comercial. Voltou? Tá ok, produção? Ah, tá, tudo bem. Então vamos chamá-la. Chegou a hora dela aparecer aqui, trazer o ar da graça, e fiquem com elas, porque, como diria aqui a doutora, como é o nome dela? Que o programa do POD, né? Pela ordem, primeiro elas. Então vamos lá. As meninas chegando, doutora Fabiana, doutora, porque ela já é a doutora do LinkedIn, criadora, creators. Fabiana Vaz, tudo bom, Fabiana? Seja bem-vinda. Boa noite, João. Boa noite. Muito obrigada. Gostei do doutora do LinkedIn, gostei. Então, agora é com você. Quem é que você traz hoje? Eu vou sair de cena e você continua aqui com essa entrevista maravilhosa. Ah, vai ser incrível. Muito obrigada, João. Vou receber aqui hoje Carol Santiago. Carol Santiago já vai aqui se apresentar para a gente. Ela já está chegando aqui, olha só. E para você que está chegando aqui agora, esse programa Siga-me, eu sou Fabiana Vaz, mentora de LinkedIn para negócios, e estou aqui na TV Ondas Play todas as quartas às 19 horas, para você que ainda não acessa a TV Ondas Play, acesse www.tvondasplay.com.br, todas as quartas às 19 horas, nesse programa onde a gente vai falar de LinkedIn, de influencer, hoje a gente vai falar de maternidade, a gente vai falar de carreira, de negócios. Então, o objetivo aqui do programa Siga-me é a gente juntar esse universo de carreira, de negócios, business, esse mundo do empreendedorismo com essa mistura, né, da nossa vida pessoal, profissional e envolvendo aí redes sociais, né? Mas estou aqui agora com essa querida Carol Santiago. Seja bem-vinda ao Siga-me, Carol. Obrigada, Fabi. Primeiramente, né, queria começar agradecendo a você por esse convite, por dar voz aqui, né, as mães, as empreendedoras, todo mundo que tem um pouquinho para passar, né, experiência. Já gostei muito da apresentação, hein? Hoje não arrasou. Gostei do doutora também. Aqui é desse jeito, né? Somos super espontâneos. Adorei. Obrigada mesmo pela oportunidade. Que bom. Carol,
Se apresenta aí pra gente, então. Fala um pouquinho quem é a Carol Santiago, essa influenciadora que fala de mãe, de maternidade, de dicas. Conta um pouquinho quem é Carol Santiago. É sempre um pouco difícil a gente falar quem nós somos, né? São tantas coisas, mas eu sou mãe, eu tenho 26 anos, sou aqui do Rio, da Zona Norte. Eu sempre tive um pezinho assim no empreendedorismo, porque meus pais também são donos de negócios, e eu sempre estive lá com eles, olhando, observando como atender os clientes. Então, essa primeira conexão com o público eu sempre tive desde os 11, 12 anos. Então, isso foi me formando muito para eu conseguir entender por que eu sou tão comunicativa hoje, né? Foi esse primeiro contato. E eu sempre costumo falar, né, que a maternidade não é o fim, e sim o início de muitas portas, né? Quando a gente leva a maternidade com mais leveza, os caminhos se abrem. Tanto que minhas duas empresas, a primeira que é o Instagram, né, eu como influencer, e a segunda que é a Kaji Kids, que é de moda infantil masculina, surgiram com a maternidade. Né? Então, lá no início, quando eu comecei o Instagram, foi justamente por conta disso. Eu estava grávida, e mais um pouquinho mais de 3 anos, e eu falei assim, acho que eu quero compartilhar um pouquinho da minha experiência de gestação. Por quê? Eu acho que quando a gente é mãe de primeira viagem, a gente fica um pouco insegura, né? Como é que vai ser? Será que eu vou saber ser mãe? Será que eu vou dar conta? Como é que vai ser? E nessa época eu já empreendia. Eu tinha uma loja física de moda feminina, e eu ficava muito pensativa se eu ia conseguir dar conta de tudo, né? Então, foi nesse meio termo que eu criei o Instagram e comecei a compartilhar com minhas seguidoras. E aí as coisas foram acontecendo. Mas acho que a gente vai falar um pouco mais pra frente, né? Vamos, a gente ainda tem muita coisa aqui para falar. O programa só está começando, porque hoje, né, o tema do programa de hoje é como conciliar, né, a nossa vida de mãe com a nossa carreira. Uma pergunta que eu quero fazer para você, nesse exato momento, sendo assim, já de cara, né, envolvendo com o nosso tema. Carol, como que você consegue conciliar a sua vida de mãe com a sua carreira? Então, eu sempre falo que é difícil, mas não é impossível. Né? O primeiro ponto que eu sempre falo, que parece ser clichê, é o planejamento. Porque a nossa agenda não é mais só nossa agenda, a gente tem que incluir todos os papéis que nós somos, né? Eu, por exemplo, sou muito multifunções. Então, eu sou mãe, sou dona de casa, sou empresária, sou influencer. Então, como conciliar um monte de facetas minhas em um dia, né? Que só tem apenas 24 horas, a gente vai se tornar 48 horas. Planejando. Posso dar dica já ou vai deixar muito frente? Não, pode falar. Você já tem dica aqui para quem está aqui acompanhando a gente, porque aqui na TV Ondas Play não tem horário, né? Aqui quem entra na TV Ondas Play, quem entra no Siga-me, assiste a nossa programação no horário que quiser, vai ficar depois gravado, então tem essa facilidade, além de estarmos presentes em mais de 190 países. Então, a gente tem uma possibilidade, uma flexibilidade muito grande. Então, pode colocar, pode dar as suas dicas. Quem estiver acompanhando vai adorar, eu também. Maravilha. Então, como eu faço? Eu faço um planejamento semanal. Porque na vida de mãe é sempre uma surpresa, né? A gente faz o planejamento para o dia seguinte, de repente o filho acorda resfriadinho, tem algum empecilho na hora da escola, sempre acontece alguma coisa que a gente tem que estar preparada para aquilo. Mas a gente tem que sempre fazer uma lista de prioridades para o seu dia. Então, o que é uma prioridade para o seu dia? Será que aquela loucinha lá que está na pia pode ficar para um pouquinho mais tarde, enquanto seu filho está dormindo, você consegue trabalhar um pouquinho? Então, isso é conciliar, é colocar na agenda a rotina do seu filho. Ele vai dormir 30 minutinhos agora à tarde. Então, o que eu tenho para fazer mais importante nesses 30 minutinhos que ele está dormindo? Será que é arrumar a casa ou será que é fazer um planejamento estratégico para o meu negócio? Então, às vezes, a gente perde tempo com coisas que não são tão importantes naquele momento. Então, eu busco sempre conciliar o que eu consigo fazer com o meu filho acordado e com o meu filho dormindo. Então, de repente, aquela loucinha que está lá na pia, eu consigo lavar com ele acordado. Mas sentar no computador e trabalhar com ele acordado, eu já não consigo. Então, eu coloco para aquela hora que ele está dormindo ou aquela hora que ele está na escola. Então, é sempre botar níveis de prioridade nas suas tarefas da semana e sempre anotar. Olha, eu sou do papel e caneta, ó. Tá sempre comigo.
Eu também. Eu tô aqui, ó, eu já tô pegando as suas dicas e tô Eu aqui. sou muito de papel e caneta. Eu Então, sou papel e caneta também. Todo domingo é aquele dia que eu sento e planejo tudo que eu vou fazer na minha semana, em tudo. Então as pessoas falam assim, você bota até que você vai lavar roupa? Eu falo, bota que eu vou lavar roupa. Você para 3 dias da semana para lavar roupa, 3 dias para isso, para aquilo, e a gente vai organizando assim, tentando pelo menos se organizar. Eu sempre falo também para não se cobrar, porque tem dias que a gente não vai dar conta de tudo e tem dia que a gente não vai conseguir marcar o xizinho do checklist de todas as tarefas que a gente colocar. Mas é importante a gente colocar essas tarefas no papel para a gente conseguir visualizar e entender. Porque muitas das vezes a gente acorda, quando a gente não se planeja, né? A gente acorda e pensa assim, meu Deus, o que eu tenho para fazer? Aí a gente já perde uma, 2 horas pensando o que tem para fazer. E aí você já perdeu uma parte do seu dia que você poderia estar fazendo alguma coisa que você tivesse planejado. Entendeu? Então assim a gente vai conseguindo conciliar e tentando se organizar. Eu fiquei agora, o Arthur entrou na escola agora, vou fazer 3 aninhos semana que vem. E durante todo esse tempo, né, até ele está com 2 anos e 10 meses, ele entrou na escola, então foram 2 anos e 10 meses conciliando tudo junto com ele, 24 horas por dia. Assim, eu tenho uma rede de apoio muito boa, graças a Deus, mas a gente sabe que o peso maior sempre é para a mãe. Mas tem um marido maravilhoso, a avó presente, mas tem aquele momentinho que é só a mãe. E como é que concilia, né? Como é que faz? É isso. Planejar, organizar. E é o que eu sempre falo também, persistência. Porque a persistência vence quando o desânimo quer vencer a gente. A vontade ainda de planejamento. Nossa, Carol, eu acho que você é assim, né? Em pouco tempo, você já deu assim uma dica de ouro, resumiu aqui, né, um pouco da questão voltada para planejamento, né, de anotar. Isso é muito importante. Eu até vou dizer até por minha conta mesmo, Carol. Eu teve um momento, né, eu vim do mundo executivo, então eu era executiva de RH, vim do mundo corporativo, e eu tinha uma rotina muito clara, isso mais de 20 anos. E a minha rotina sempre era, né, acordar cedo, sair para trabalhar, seja em condução, seja pegando depois carro, enfim, né, no começo da carreira, né, não tinha carro. Então, pegava ônibus, ia para qualquer lugar, era distância, nada me impedia. E era aquela rotina muito intensa. Sai no teu horário de trabalho, e pega trânsito e volta para casa. E você tem, né, a sua vida antes de ter filho é uma coisa, depois que a gente tem filho tudo muda. Então as prioridades elas mudam, né? E isso nessa minha vida foi realmente muito intenso até os 8, até minha filha agora está com 11, até os 8 anos de idade. Então foi quando eu decidi empreender. E aí, Carol, né, a gente que tem que conciliar maternidade, afazeres domésticos, a rotina, seja você CLT, seja você empreendedora, né? Ou você que está começando agora, ou você que já empreende, ou você que está em home office. Não sei qual é o teu momento que você está, né, para você que está acompanhando aqui a gente agora, não sei. Mas, seja qual for o seu momento, o que a Carol falou, que é o planejamento, é extremamente importante. E aí, Carol, o que acontece? Como eu tinha uma rotina muito definida, eu passava o dia todo fora. Então, quer dizer, eu me preocupava em ter que fazer o almoço. Eu me preocupava em ter que, durante o dia, administrar, por exemplo, né, o lanche da tarde, o café, uma live que eu tenho que fazer e que a janta tem que estar pronta, enfim. É uma outra realidade. Eu passei a entrar numa nova realidade, que não fazia parte da minha rotina, falando de rotina, não fazia parte. Então, eu vou dizer para você uma coisa, como eu não tive, né, uma Carol há 3 anos atrás, para me falar da importância do seu planejamento, eu me senti muito perdida. E aí, Carol, essa questão, né, de que você está falando é tão importante, e eu quero que você desenvolva até um pouquinho mais isso, porque, por exemplo, eu ficava me cobrando, meu Deus, eu estou trabalhando, tenho que parar tudo, e eu fiquei numa rotina muito louca, de ter que parar, às vezes era 1h da tarde, eu não tinha nem almoço pronto.
E eu fiquei muito frustrada com isso. Então, para quem está começando agora, para essas mães que estão em home office ou que estão empreendendo e gerindo seu próprio negócio, né? Como que é essa questão que você fala do planejamento? Porque isso foi uma coisa que eu estou falando para você que me incomodou muito. A questão de correr para almoçar. E eu me cobrava que eu não tinha resultado, porque eu tinha que lavar roupa, porque eu tinha que fazer comida, porque eu ia ter comida por criança, porque a família não entendia, me chamava de 5 em 5 minutos. Então, eu passei por tudo isso. Então, como que você, qual é a dica para quem está empreendendo, para quem está nessa loucura que eu estive um dia? Agora não, né? Agora as coisas já estão mais calmas. Mas quando eu decidi empreender, juro pra você, eu tive assim, eu começava a me sabotar, eu dava as desculpas pra mim mesma. Eu não conseguia ter resultado porque eu não fiz comida, eu não conseguia ter resultado porque eu não lavei a roupa, porque me chamaram. Eu comecei, assim, tipo, quase entrar no surto, entendeu? Então, para quem está começando agora, me fala um pouquinho para não passar o que eu passei. Sim, eu entendo. Eu também já passei por alguns surtos, mas a gente vai buscando evoluir, né? Eu acho assim que a gente vive em constante evolução. Eu não sou perfeita, nem sempre meu planejamento dá totalmente certo, mas a gente vai tentando, né? É melhor a gente tentar do que a gente não fazer. Então, tem até um estudo, né? Eu pesquisei, né, para falar aqui, que 7 a cada 10 mulheres, depois que se tornam mãe, viram empreendedoras. Então, buscam abrir o seu próprio negócio. Isso é incrível, porque mostra pra gente que nós somos sim capazes de abrir o nosso negócio sendo mães. Isso mostra pra gente que a gente consegue sim, senão não teriam cases de sucesso de mães aí com empresas multimilionárias conseguindo. Isso faz parte da gente, a maternidade nos traz propósito que antes a gente não tinha. Então eu sempre falo para as pessoas focarem na leveza das coisas, né? Que quando a gente foca, tipo assim, ai meu Deus, minha casa tá bagunçada, ai meu Deus, a gente vai ficar naquela soltando e as coisas não andam. Agora se você falar assim, não, hoje eu vou acordar, hoje eu vou arrumar minha casa, hoje eu vou fazer isso, vou fazer isso. Coloca 3 coisas importantes no seu dia, não bota 10, que não vai dar. E aí no final do dia você vai achar que não fez nada, porque você colocou 10 tarefas para você fazer em um dia, com criança é impossível. Então por isso você dividir seu dia direitinho, com essas tarefas direitinho, ó, segunda-feira eu vou botar ele na escola, depois de chegar da escola, vou gravar um vídeo, tô falando assim de influencer, né, vou gravar. No outro dia você separa todo o conteúdo que você quer gravar no dia anterior, né, no outro dia você grava. Então, o que eu sempre falo é assim, não queira fazer tudo ao mesmo tempo, porque com filho, ou até mesmo sem filho, é muito difícil, é muito complicado você querer fazer tudo ao mesmo tempo. Então, organiza sua mente, tenta pensar que tudo é fase, né? Na maternidade, tudo é fase. O pessoal costuma brincar que só vai dificultando, né? Igual videogame. Cada fase vai dificultando. Eu adorei. Parece mesmo, né? Essa rotina, ela parece que a gente está realmente nessa busca, né? E uma partida mesmo de videogame. Eu gostei de você falar isso, porque inclusive hoje, né? Eu aplico testes que são relacionados ao empreendedorismo. E ele é um teste gamificado. Então ali você entra no jogo, né? Você ali entra no jogo do empreendedor. Então, é muito interessante, porque essa pessoa que está começando agora a sua carreira, né, seja o seu negócio, ela passa a ter uma visão muito estratégica e é exatamente o jogo da vida real. O jogo de como que é o seu posicionamento, né, seja com o teu foco nas redes sociais, com o teu foco na sua contabilidade, nas suas finanças, no seu comercial, no seu marketing. Então, a gente passa por cada fase desse jogo até chegar no resultado final, onde a gente vai ter ali um relatório, tá? E eu quero te convidar para você fazer esse jogo. Gostei. E falando até em jogo de videogame, né, é bom a gente segurar, quando a gente está começando a empreender, segurar a nossa ansiedade. Que é que nem quando a gente está jogando, a gente quer chegar logo no final, na última fase do videogame, a gente não suporta o processo, que é passar de nível até chegar lá. A gente já quer começar faturando milhões por mês, vendendo milhares de coisas todos os dias, e não é bem assim.
Empreender vai muito além de vendas todos os dias e vai muito além do que postar foto no Instagram, né? Não só empreender vendendo produto físico, infoprodutos, ou como sendo digital influencer. Tudo é um caminho e processo. Às vezes pode ser rápido, vai que você dá uma viralizada, e às vezes você vai seguir o caminho direitinho, que é um caminho um pouco mais lento, ou vai encontrando pessoas pelo caminho, como eu encontrei a Fabi, que veio me ajudar muito com o LinkedIn, e aí a gente vai construindo a nossa história, né, e vai crescendo. E claro, quando a gente está começando sozinha, a gente pensa mais gente. Agora, quando a gente está começando já com filho, sendo mãe, a gente pensa muito mais neles. Eu tô aqui com o meu cordãozinho, ó, vivo com ele no pescoço, acho que não vai dar pra ver, que é o menininho aqui. Eu acho que pra gente sempre lembrar pra que a gente está fazendo isso, né? Porque se a gente não tiver um propósito, eu falo assim, a gente tem que ter várias metas. Aí eu falo que tem a metinha, a meta e a metona. Não tem isso daí. A metinha são aqueles desejos que a gente tem no nosso coração, um pouco menores que dá pra gente ir conquistando. Aquela meta e a metona. Então, qual é a sua metona para a sua família? O que você quer construir? Até onde você quer chegar? Então, quando a gente tem essa meta bem definida, a gente vai aceitando o processo. Porque, às vezes, dá um desânimo, dá vontade de desistir. Aquela vontade, não sei se eu estou no caminho certo, a gente se questiona muito, né? Às vezes, ainda tô com vontade de questionar, tô com vontade de aparecer. Acontece comigo também, às vezes eu não tô a fim de aparecer, porque a gente é humano. Tem dia que a gente acorda com preguiça, tem dia que a gente acorda mais animada. Então, assim, é normal. Não se cobre, não se compare. É igual todo mundo fala, não se meça com a régua dos outros, sabe? Porque ninguém sabe como é os bastidores, né, Fabi? É sobre isso, é sobre isso. Eu tive uma cobrança, né, muito grande, porque desde quando a minha filha nasceu, para começar, nasceu prematura e nasceu de 6 meses. Então, quer dizer, infelizmente, a nossa legislação aqui no nosso país ainda não tem, assim, muitas prioridades para mães que têm seus filhos aí prematuros. Então, quer dizer, digamos assim, de 4 meses, 120 dias de maternidade, da licença maternidade, 90 eu passei com ela uma UTI neonatal. Então, tem uma dificuldade. Esse é um ponto muito importante eu estar aqui, porque eu vou trazer mais temas relacionados a mães, a carreira, a maternidade. Tá? Quero contar com você também em próximos meses para a gente tocar nesse assunto, principalmente focado também para mães que também tiveram essa experiência aí voltada, né, com seus filhos aí em UTI, que a gente chama de mães de UTI, porque também não é fácil todas as etapas que a gente passa. Então, eu já tive uma etapa muito intensa. Eu vi há pouco tempo que você publicou sobre as linguagens do amor. Sim, eu vi que você... Eu queria que você falasse um pouquinho, porque daqui a pouco a gente vai colocar um vídeo. A gente tem 2 vídeos aqui de 2 mães que deram depoimentos, assim, fantásticos, né? E daqui a pouco a gente vai colocar aqui. Mas, para você, que você falou sobre esse tema, né? Sobre a linguagens do amor. E rapidamente, Carol, eu queria que você falasse um pouco isso, né? O que as linguagens do amor, para quem ainda não conhece, pode influenciar nessa nossa vida de empreendedor, com esse contato com os nossos filhos, porque eu vou falar um pouco da minha experiência, né, e a linguagem do amor que eu detectei, que foi a de toque físico, em relação a esse meu contato com a minha filha pelo tempo de maternidade. Então, assim, o que tem a ver, né? O que são linguagens do amor em relação aos nossos negócios e em relação aos nossos projetos, seja com redes sociais, seja no empreendedorismo, seja para quem é CLT. Sim, você estava falando, eu estava aqui anotando para não esquecer de novo, que são 5 linguagens de amor, né? A primeira é tempo de qualidade, elogio, presentes, atos de afeto, né? E toque físico. Gente, quando você aprende sobre linguagem de amor, aqui a gente está falando sobre maternidade, né? Mas para a sua vida você consegue compreender todas as pessoas ao seu redor. Então você entende, por exemplo, do meu filho, é totalmente toque físico e presente. Então, assim, você tem uma que é o máximo, né? Como você falou da sua filha, você identificou com o toque físico. E o meu toque de amor, a minha linguagem de amor não é toque físico. Então, eu brinquei que Deus manda aquilo que a gente tem que aprender, né? Então, eu tive que aprender, porque eu não sou muito exigente, muito abraço, muita coisa assim.
Mas meu filho é muito. Então você começa a entender as atitudes do seu filho e como ele se sente amado e como ele te ama. Então muitas vezes eu já vi muita gente falando assim, nossa, meu filho não gosta de beijo, meu filho não gosta de abraço, mas por quê? Porque não é a linguagem de amor dele, ele não se sente amado assim. Mas talvez se você fizer, por exemplo, se você estiver presente com ele vendo um filme, uma tarde do cinema em casa, eu sempre falo isso com minhas seguidoras. Vamos fazer a tarde do cinema, dá o play na sua casa que eu vou dar aqui na minha, isso é tempo de qualidade. No final do filme, seu filho vai te beijar, vai te abraçar, vai falar que você é a melhor mãe do mundo, porque para ele, essa foi uma demonstração de amor. Então, por isso que é muito importante a gente estudar sobre a linguagem de amor, não só para os filhos, mas no relacionamento, gente. Pode me falar depois sobre relacionamento, não vai falar, mas é importantíssimo que vocês façam essa leitura. Isso é muito importante, né? Então, entender as linguagens do amor, para quem está acompanhando aqui a gente, nunca tinha ouvido falar, vale muito a pena, né? Pode procurar aí a Carol, ou me procura, para a gente poder aplicar uma ferramenta, aplicar um teste de linguagens do amor também. Porque isso é importante, você entender essas características, porque elas envolvem a parte relacionada à comunicação. E seja a comunicação, né, com o seu filho, a comunicação com o seu relacionamento, a comunicação nos seus negócios, na sua empresa, né, com os seus funcionários, com os seus clientes, então engloba tudo isso. Essa questão voltada aí na maternidade, eu tive muita presença dessa questão do toque físico, por quê? E olha que incrível, né? Minha filha está com 11 anos, mas olha que coisa interessante isso. Como a gente passou, né, 3 meses na UTI, logo nos primeiros 2 meses, na verdade, a primeira vez que eu peguei ela no colo, ela tinha 2 meses e meio, na primeira vez. Eu não tive esse afeto, esse carinho, esse primeiro contato da mãe com a filha, porque dali ela já foi, né, direto para a incubadora, enfim. Então eu não tive, eu só consegui a primeira vez pegá-la já com 2 meses e meio. Mas eu podia fazer uma coisa, né, que era tocá-la. A minha mãozinha encostava assim nela, para que ela pudesse sentir a presença da mãe ou do pai, enfim, né, ou minha, do meu marido, quando a gente estava lá revezando com ela. Então a gente só podia fazer isso aqui, ó, tocar assim no corpinho, na mão. Isso é uma coisa tão incrível e tem tanto fundamento que ela hoje tem essa necessidade muito grande, sabe? Eu estou trabalhando e para mim assim é uma delícia. Ela vem aqui, se ela vê que eu não estou em reunião nem nada, ela vem me dar um abraço. Porque ela precisa disso. Nossa, ela vem, ela dá um abraço, ela faz a mesma coisa com o pai. Ela vem aqui, dá um abraço, dá beijo. Ou então, se ela tá com sono, aí ela fala assim, mamãe, faz massagem. A massagem é porque, como eu tive esse movimento sempre de fazer esse contato no corpo dela desde desse período de UTI, é só eu encostar e ela pega no sono. Tem 2 programas que eu passo isso. Então, olha como que isso tem um fundamento muito grande. A gente, cada vez mais que a gente se autoconhece, que a gente entende sobre isso, a gente consegue produzir, a gente consegue entrar nas redes sociais. Porque, Carol, além de você ser influenciadora, você também é a mentorada de LinkedIn, né? Com certeza, estou em todas as redes. A Fabi me deu um puxão de orelha daqueles, falou assim, você está perdendo tempo. E realmente estava perdendo tempo. Assim que eu entrei, segui todas as dicas dela, eu comecei a fazer várias conexões muito importantes. Então, assim, gente, não é clichê, não estou sendo paga para falar isso. É real, é de verdade. Gostei muito. Estou gostando que a gente ainda está em processo de mentoria, mas eu já abri os olhos assim para tantas coisas que eu estava realmente perdendo muito tempo. E muitas oportunidades, né? Carol, o teu foco aqui no programa, a gente fala das redes sociais de uma forma geral, né? O foco também é a importância também da gente falar do LinkedIn, mas eu digo sempre que a gente não está aqui numa guerra, né, de qual rede social é melhor, né? Naturalmente, você tem todo o seu projeto como influenciadora, muito forte no Instagram, que é essa rede social onde você tem essa pegada da mãe, da maternidade, mas que é o teu objetivo, né? E você também dá muita orientação, e nossa,
Gente, o que eu já recebi de dica de Carol Santiago no Instagram, ela, assim, ela arrasa nesse sentido, né? Com foco envolvendo a maternidade, envolvendo essa rede social. Quando ela veio comigo para a gente poder começar um processo de mentoria de LinkedIn, a gente começou a abrir um campo para novas oportunidades, né, Carol? Então, despertou um momento para você realizar conexões corporativas, conexões com outro foco. Qual foi essa mudança de mindset para você, que está muito acostumada, que tem uma pegada que você faz Instagram de olhos fechados, porque você tem toda a técnica ali, né? Um monte de seguidor lá no Instagram. Mas, e aí, quando a gente muda, dá um certo medo, né? Você fica com um certo receio quando você vai para uma rede social que você não tem muito domínio, né? Dá um certo medo, porque a gente não sabe, né, como vai ser, como se portar, porque tem toda... eu brinco aqui com meu esposo que tem uma etiqueta, né? Cada rede social tem a sua etiqueta. Então, tipo assim, o TikTok, por exemplo, é uma rede social assim, que o pessoal já fala o que quer, o Instagram já é mais assim, o Facebook. Então, cada um tem uma maneira de falar, uma maneira de postar conteúdo. E assim, eu venho aprendendo muito e algumas pessoas pensam que o Instagram, ele paga a gente para estar lá, né? E não, gente, o Instagram não paga a gente para estar lá. O que pagam são as marcas que contratam a gente. Então, a gente depende muito dessa visibilidade, dessa ajuda dos seguidores, de estarem sempre lá engajando com a gente, para a gente conseguir ter essa visibilidade das marcas. Só que quando eu fui para o LinkedIn, quando eu conversei com a Fabi falou assim, caramba, lá no LinkedIn você tem contato direto com as pessoas, né, que estão lá dentro, com as agências de marketing, que fazem marketing das empresas, com os donos das empresas. Lá o LinkedIn é um local assim, que você consegue fazer conexões que às vezes no Instagram, até a pessoa te notar, já passou direto. Eu falei assim, nossa, como eu não pensei nisso, né? Por isso a importância de você ter uma mentora para estar lá te abrindo os olhos, porque ela não fala só do LinkedIn, ela fala como o LinkedIn pode ser bom para mim, para influencer, ou para alguma empreendedora, ou para outras pessoas, para um advogado, contador, para qualquer pessoa, o LinkedIn é bom olhar para mim. Então, assim, você abriu muitos olhos para essa coisa de, nossa, eu posso fechar conexões e trabalhos no LinkedIn para o meu Instagram, né? Sim, muitas possibilidades de fazer contato direto com as marcas, de você fechar contrato, fechar uma publicidade, né, trabalhar com public post. Tem muitas possibilidades para quem está nesse mundo digital, para quem está começando, mesmo para quem não seja influenciadora, que está começando agora, mas tem muita possibilidade. E como que a mãe, hoje, né, empreendedora, que tem os afazeres domésticos, que tem que cuidar de negócio, que tem que planejar, que tem que organizar a agenda, que tem que ali anotar tudo, né? Como que essa mãe ainda consegue conciliar essa vida, essa rotina com esse foco ainda de redes sociais, de você... Me fala, como que você hoje consegue organizar? Você está enfocado muito no planejamento, mas e nesse teu dia a dia, né? Como que é isso, Carol, para você? Então, é uma loucura, né? Não vou mentir, é uma coisa assim, é uma loucura. Mas o que eu sempre faço é colocar tudo de acordo com a minha rotina também. Então, não vou inventar uma coisa que eu vou fazer pro dia, sendo que eu não vou conseguir. Então, por exemplo, estou botando o Arthur na escola, mostro a lanchinha dele, converso sempre algo que esteja presente na minha vida. Por exemplo, ele estava numa fase bem egoísta, assim, não queria emprestar o brinquedo para ninguém. Então, conversei isso, compartilhei isso com outras mães, elas se identificaram. Muitas me deram conselho, muitas falaram, nossa, estou passando por isso, pensei que fosse só meu filho. E nisso a gente vai se ajudando e criando uma rede ali. Então, sempre eu coloco algo que esteja na minha rotina. Por exemplo, amanhã eu vou na clínica de estética. Então, eu já boto lá no planejamento, terça-feira é dia de clínica. Então, mostro o que eu realmente estou fazendo, sabe? Por exemplo, tem dia que não tem um trabalho externo para fazer, então estou em casa o dia inteiro. O que eu vou mostrar da minha casa? O que tem de tão interessante? Às vezes não tem nada de interessante, mas às vezes eu falo de um assunto que seja pertinente na minha vida.
Então isso vai ajudando nesse planejamento, entendeu? Eu sempre falo, ó, quando Arthur nasceu, eu me vi assim totalmente diferente. Ele nasceu na semana da pandemia, quando fechou tudo. Então eu falei assim, caraca, o que aconteceu? Eu entrei no hospital, tava o mundo normal. Quando eu saí, já não tinha nada, ninguém na rua, tudo fechado, uma loucura. Eu falei assim, nossa, fiquei perdida. Até que um dia eu falei assim, não, eu vou me arrumar pra ficar em casa. Bateu isso daqui na minha cabeça. E aí eu comecei a criar uma rotina para mim, mesmo estando em casa. Então isso me ajudou muito, sair dessa zona de conforto, de estar com o dia inteiro, sem fazer nada. Totalmente. E vi uma outra imagem minha. E aí eu comecei, vou fazer isso um dia. Primeira coisa, acorda isso mão. Você arrumou? Aí você cria conteúdo, você grava, você faz todas as suas coisas. Nossa, totalmente. Carol, eu vou pedir pro William, o William tá por aí, William? Opa, tô sim. William, por onde você anda? Ah, sim. Vamos lá pra ele. Olha, não tô te ouvindo não, hein, William? Mas a gente tem um vídeo que eu queria que você colocasse, me sinaliza aí, William. Tá ok. Eu aqui não te ouço. Sou Juliana, mãe advogada, design de bijuteria. Acredito que o desafio da mulher moderna hoje em dia é conciliar as 3 atividades. Pelo menos para mim, o segredo é tentar focar, disciplina, tentar, no período que eu não estou com meu filho, fazer o máximo da minha atividade profissional, para eu não me culpar, pelo menos no momento que eu estou com ele, eu estou completa. A gente acabou de assistir aqui o vídeo, né, da Juliana Costa, que comentou um pouco, né, sobre esse momento dela também, de conciliar a carreira e maternidade. E é sobre isso, né, o Carol, muitas mães estão vivendo, né, esse momento, como nós também, né, apesar da minha estar com 11, mas quantas que estão com os filhos pequenos, você está com teu filhinho que vai fazer aí 3 anos, e deixou, né, de fazer as suas atividades, muito pelo contrário, está crescendo cada vez mais. E também tem aí também o podcast, né, além de influenciadora, além de você cuidar, né, da marca de roupas também, que é da Cage Kids, além de cuidar também de publicidade para marcas, você também tem aí o podcast, né, Carol? Nossa, o podcast foi um projeto, assim, incrível, e foi uma bênção, assim, de Deus, que a gente fala sobre o universo feminino, então a gente fala sobre tudo, empreendedorismo, influência, maternidade, tudo que envolve o universo feminino, né? E, assim, a gente tem que botar na régua, né, o que a gente quer ser, o que a gente quer deixar de legado na nossa vida, o que a gente quer construir, qual vai ser o nosso império. Então a gente vai e coloca a mão na massa e a gente faz, porque se a gente não fizer, ninguém vai fazer pela gente, né? Não vai. Isso é bem interessante o que você está falando, né? Essa frase aí, né? Se você não quiser, quem vai fazer por você? Se você não quiser network, se você não quiser contato, se você não entrar na rede social, se você não tiver tudo, eu entendo que seja uma mudança de hábito, porque isso para mim foi uma mudança de hábito. Eu não gostava de redes sociais. E a partir do momento que eu entro numa rede social, que foi o LinkedIn que eu decidi encarar de fato, né? Eu não gostava de rede social. E aí eu decidi encarar o LinkedIn. E um primeiro post que eu escrevo em janeiro de 2020, esse post, ele simplesmente viralizou e teve 44 mil visualizações. Aí. Caramba! É uma loucura. Eu me vi perdida. Eu fugia de visibilidade, de rede social. Eu tinha muita visibilidade dentro das empresas que eu trabalhava, por quê? Porque eu era, né, gerente de RH, executiva de RH. Então, eu tinha muitas reuniões com os funcionários, eu tinha muitos treinamentos que eu ministrava para muitos funcionários. Cheguei a trabalhar em empresas com até 6 mil colaboradores. Então, eu tinha aquele movimento, mas era naquele grupo fechado. Não era para fora, não era para o universo. E hoje, né, com isso, agora 3 anos se passaram, e hoje eu tenho clientes em 7 países. Acabei de fechar também um cliente essa semana, também mais um cliente dos Estados Unidos, e são clientes em 7 países. Então, assim, essa mudança de mindset, ela é muito importante, porque enquanto você continuar na sua bolha,
e você não entrar, ou pelo menos você não se permitir conhecer, porque você se permitiu, Carol, conhecer um pouco do LinkedIn, né? Você é forte no Instagram, mas você se permitiu e você viu que eu tenho uma possibilidade ali também, né? Foi uma mudança também, né, de mindset para você. É o que eu sempre falo, a gente tem que arriscar, né? A gente não pode ter medo de arriscar em nada na nossa vida. Isso. Tudo que a gente tem um sonho, tem um desejo no nosso coração, a gente deve colocar as mãos. Porque nada vem da nossa cabeça à toa, eu acredito. Por exemplo, eu pensei que eu quero ter uma loja de roupas. Será que é pra mim? Por que a gente pergunta tanto será que é pra mim e não se pergunta, eu vou conseguir? Não fala assim, não afirma, eu vou conseguir, eu vou fazer, eu vou dar conta. Então a gente tem sempre que colocar a mão na massa nas nossas coisas e fazer até dar certo. Não é fazer até quando eu quiser, é fazer até dar certo. Isso. Eu gosto muito da frase, né? Fazer certo até dar certo, e até dar certo, até dar certo, porque uma hora a coisa realmente vai funcionar. Mas você não pode, no meio do caminho, procrastinar e nem desistir, né? Desistir é uma palavra que não está no meu vocabulário, né? Não pode desistir, não pode. Não tem como. A gente tem mais um vídeo de uma mãe. Esse vídeo está muito fofo. A gente tem mais um vídeo de uma mãe que é da Emanuele Lousada. William, a gente está trocando informação por aqui, né? Então hoje eu não estou no estúdio, estamos aqui fazendo o programa de forma online. E o William está coordenando aí lá no estúdio com a gente. William, coloca um vídeo, por gentileza, da Emanuele Lousada pra gente. Meu nome é Emanuele, tenho 37 anos, sou advogada, trabalho com legal design e tenho um filho de 1 ano e meio. Hoje, para mim, um dos maiores desafios de conciliar a carreira e a maternidade é justamente trabalhar no fuso da criança e entender que eu não posso controlar tudo e que a minha agenda não é mais só minha. Muito bacana esse vídeo da Emanuele. As duas, inclusive, são advogadas, né? Tanto Juliana. Quero agradecer a participação da Juliana Costa, da Emanuele Lousada, aqui no programa Siga-me também. E muito fofo o vídeo da Emanuele. Mas você até pequenininho, né? E foi uma cola falando da maternidade e ele bem fofinho ali no colo da mãe. Porque é exatamente isso, né? A gente está no computador e o filho chega, né? A minha, nesses 3 anos que eu tive essa experiência, mais em casa e mais contato com ela, chegou um determinado momento, Carol, que acho que é uma dica muito bacana, a gente está ainda, já indo de uma reta final, né, aqui do programa, mas eu também uma mesinha do meu lado, eu deixei uma mesinha para ela ficar sentadinha, com canetinha e tudo, para compreender, né, esse momento, para quem já está em casa, já está vivendo essa realidade, mas para eu que não vim dessa realidade, comecei a trabalhar em casa, ter mais contato também com o filho, para mim que realmente foi muito difícil, né, foi aí que você entrou com todas as dicas de como a gente vai, né, conciliar tudo isso e não passar mais do que eu passei. Eu fiz isso, eu coloquei, porque eu ficava preocupada, eu ficava em reunião e preocupada, meu Deus, ela vai me chamar. Tipo, isso é algo tão normal, e hoje a gente está com tanta naturalidade. E se você tiver que pegar o seu filho, se você tiver com um chefe, se você tiver com um cliente, gente, peça licença e pronto, e fecha um pouco o áudio e dá, porque a gente existe a gente trabalha muitas habilidades comportamentais, né, que são as soft skills, e uma soft skill hoje do mercado é a flexibilidade. Se a gente não tiver a flexibilidade, já fechando aqui essa nossa reta final, que eu vou deixar as considerações com você, Carol, mas se a gente não tiver a flexibilidade, a gente não consegue gerir o nosso negócio, o nosso tempo e a nossa vida aí com os nossos filhos, na verdade. Sim. Já que estamos aqui na reta final, eu queria deixar mais uma dica para vocês que estão assistindo. Essa dica eu aprendi com a minha mãe, ela me deu esse toque, porque eu trabalho muito com o celular. Então, às vezes, essa questão da gente estar do lado do nosso filho com o celular na mão, eles não sabem que a gente está trabalhando, eles não conseguem adivinhar. Então, eu sempre falo assim, converse com seu filho o que você está fazendo. Né? Não é porque ele é um bebê, não é porque ele é uma criancinha que a gente acha que não entende, né? Eles entendem.
Então, hoje, quando eu falo, filho, a mamãe está trabalhando, ele já sabe que é o trabalho. Ele já sabe que eu tenho que ficar quietinha, ele já sabe que eu não posso dar totalmente atenção para ele. Então, a importância é isso, de conversar como uma pessoa, né? Que são crianças, as crianças vão crescer, a gente tem que sempre lembrar disso, tratar as crianças com respeito, porque elas vão crescer e vão ser adultos que também vão respeitar e também vão ser pais, ser mães e vão saber como lidar também com seus filhos. Olha, Carol, muito obrigada. Deixa suas redes sociais aqui para quem está acompanhando. Com certeza, me segue lá no Instagram, @carol.santiago, com 2 T's. E também, se você quiser assistir o episódio da Fabi lá no Podcast, é @Podcast Podcast. Pode pesquisar também lá no YouTube, que a Fabi está dando várias dicas de LinkedIn também. Ai, foi muito bom participar do Podcast Podcast também contigo. Quero te agradecer demais, porque agora a gente está encerrando. E quem está chegando aqui agora, Helenita Pereira, minha amiga querida, apresentadora do programa Seja Você na Real. Helenita, pode chegar, que agora é a sua vez. Carol, muito obrigada pela sua participação. Obrigada a você. Vamos falar mais sobre esse assunto, porque a gente tem ainda muita conversa aí pela frente. Quero te agradecer demais aí na participação do programa de hoje. E para você, acompanhe aí na próxima quarta, às 19 horas, aqui na TV Ondas Play, a TV que você vê, o que você quer ver. E pode chegar, Helenita Pereira, Seja Você na Real. Gente, um grande beijo. Até a próxima quarta. Tchau, tchau. Você viu na TV Ondas Play o programa Siga-me, com a mentora de LinkedIn, Fabiana Vaz.